Muito bom dia para você que já está ligado aí na nossa programação. Seja você muito bem-vindo, seja você muito bem-vinda. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia. Sempre ligadinho aí nas nossas programações, as nossas edições, seja de manhã, de tarde, de noite. Estamos iniciando mais uma edição da manhã ao vivo. Hoje a gente vai falar aí de algumas especialidades direcionadas à área da saúde, um ponto tão importante que envolve a vida de todo mundo, e você vai poder participar com a gente aí do outro lado da tela, ao vivo com a gente, com um convidado muito especial. Eu diria que o nosso tema é saúde, bem-estar, qualidade de vida, um ponto tão importante para a gente viver melhor. Vamos trazer aí a especialidade de terapia, uma terapia muito importante, eu diria psicoterapia analítico-comportamental, para bater esse papo com a gente, para poder sanar as dúvidas de vocês que vão participar com a gente, deixando o seu bom dia, deixando a sua dúvida, pedindo a sua ajuda, por que não? Com o nosso convidado especial de hoje, Rafael do Vale, que é psicólogo comportamental contextual, vai bater esse papo com a gente, vai trazer um pouquinho da sua experiência, da sua expertise, e você vai acompanhar esse bate-papo com a gente, tudinho, ao vivo a partir de agora, 9 horas 55 minutinhos, hoje, 16 de agosto de 2022, e está no ar mais um podcast executivo. Nove horas 55 minutinhos, mais uma edição podcast executivo, edição manhã, no ar, juntinho com você, do outro lado da tela, acompanhando, prestigiando a gente, trazendo o seu alô, a sua dúvida. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho de sempre, gente. Quero deixar aqui o meu super bom dia para o nosso convidado, Rafael do Vale. Bom dia, Rafael, tudo bem? Bom dia, Luciano, tudo bem? É um prazer estar aqui com você, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos aí o senhor poder vir trazer um pouco da sua experiência, sua vivência e muitas dicas tão importantes voltado a essa especialidade, né? A psicologia, eu diria a psicoterapia analítico comportamental e, claro, o psicólogo que o senhor é, também especializado aí no comportamental contextual. A gente vai entender um pouquinho disso, é diferente, mas é uma especialidade à parte, então o senhor vai trazer um pouquinho de tudo isso nesse bate-papo de hoje, juntinho com os nossos convidados. Antes da gente conhecer um pouco do seu trabalho profissionalmente, eu diria, queria conhecer um pouquinho da sua história, do Rafael do Vale como pessoa, apaixonado por esta área específica. Como tudo foi acontecendo, Rafael? As coisas foram caminhando. No início eu não sabia exatamente, né, o que fazer da minha vida, né, como todo adolescente foi bem difícil aí, muitas vezes é difícil essa questão da escolha profissional, mas eu sempre tive dentro de mim que eu queria trabalhar com pessoas, né, e eu sempre tinha um receio do contato, porque eu sou um tanto quanto distraído, estabanado, né, e aí eu acabei assistindo uma aula de psicologia. Me encantei com aquela primeira aula. Logo depois eu vi que não era algo do que eu gostava bastante, né? Mas aquela primeira aula que acabou me levando para o curso de psicologia, né? E foi uma experiência muito boa. Desde que eu entrei na faculdade, eu sempre me interessei pela clínica, né? Mas principalmente na época, eu acho que isso era muito mais forte. A gente não tinha a internet como a gente tem hoje. E eu senti um pouco de receio de entrar na clínica. Então eu levei durante muito tempo a clínica meio que como uma segunda opção, né? Era quase que um hobby. Eu sempre procurava estudar, sempre procurava me especializar, procurava estar em contato com o atendimento, mas eu atuei durante 10 anos aí na área de recursos humanos. Trabalhei aí em grandes empresas nacionais e multinacionais. 10 anos? Quase 10 anos. Rafael, você acha que isso te auxiliou bastante também, né, para depois ingressar na área da psicologia? Te auxiliou ou não? Eu acho que ajudou. Ajudou numa visão mais de negócio da psicologia, né? De poder entender como é que funciona essa estrutura da psicologia, do que eu preciso fazer, porque como recursos humanos você tem contato com todas as áreas da empresa,
né? Você tem contato com diretoria de marketing, diretoria estratégica, diretoria de vendas, e você tem contato com essas pessoas, né? Então eu tive a oportunidade de conviver, de certa forma, com grandes pessoas na área empresarial, né? E pude levar isso um pouco para a clínica. Até um dia, e isso sempre me perseguia, né? E eu lembro um dia que eu estava numa sala até parecida com essa, dando um feedback junto com a gestora para uma colaboradora que tinha feito, a gente estava aplicando uma advertência, né? E aí eu percebi que tinha algo estranho. E estava eu, a coordenadora, a gerente e a funcionária. Naquela hora eu pedi licença para a gerente, para a coordenadora, pedi para elas se retirarem e para ficar somente com a pessoa. E naquele momento ela se abriu, ela estava passando por um momento muito difícil. Ela estava com uma depressão grave, com ideação suicida. Puxa vida. Em troca de tratamento, que isso é muito comum, deixou um psicólogo, estava procurando outro, então ela estava num momento de muita indecisão e isso estava impactando diretamente no trabalho dela. Qual foi a minha ação nessa hora? Conversei com ela, conversei com a equipe. Ela disse que poderia abrir para gestoras. Os passos a partir dali era aplicar a advertência e em breve o desligamento. Só que a área também estava desfalcada. O desligamento dela ia prejudicar a área e também poderia prejudicá-la. Né? Mais ainda. Mais ainda. Porque apesar de estar sendo difícil para ela ir até o trabalho também tinha algumas coisas positivas. A gente programou uma saída, porque ela queria sair, que não desfalcasse a área e que desse o tempo dela conseguir se organizar, né? Tanto da parte burocrática quanto da parte psicológica para esse momento. E durante esse período, esse tempo que ela ficou, acho que 3 meses aproximadamente, porque sequência na empresa, ela foi muito bem. Mudou totalmente. Ela rendeu muito bem. Tanto é que a gestora chegou a conversar de se ela quisesse continuar, ela poderia continuar. Olha isso. Né? E naquele momento eu tive o insight de não é toda essa gama de recursos humanos que eu quero. Eu quero isso. Eu quero estar ali com a pessoa, né? Eu e a pessoa, poder ajudar ela mais próximo. Ali você ficou muito mais próximo, na verdade, né? E te acendeu ali um alertazinho, falou, puxa, olha isso aqui que eu, né, consegui fazer de uma forma muito mais forte, mais intensa e que fez uma grande diferença. Eu acho que o trabalho da área de recursos humanos é fantástico. Você pode entrar em contato com muitas pessoas. Eu tenho contato com algumas pessoas até hoje, né? De falar em alguns momentos, eu sei o quanto a gente é importante muitas vezes na vida da pessoa, mas eu acho que a gente consegue uma profundidade dentro da clínica que para mim era mais importante, né? E aí eu fui reestruturando essa transição de carreira, né, para que eu pudesse atuar efetivamente na clínica. Isso acontece em quando? Eu faço essa transição entre 2017 e 2018, né? No meio do caminho eu tive uma outra experiência. Eu fui convidado a atuar na área hospitalar, que era algo completamente novo. Mas bem diferente mesmo? Bem diferente. Um hospital público, né, na cidade de Guarulhos, em São Paulo, um dos maiores hospitais da cidade, que estava sendo administrado por uma OS na época, e eles queriam alguém tanto para atuação clínica, quanto ajudar em algumas questões para a empresa que estava colocando de recrutamento e seleção. Então eu poderia ter uma ação dupla. Sim. Muito bem. Né? E até algumas questões de relatório, algumas questões mais burocráticas que eles precisavam. E foi uma experiência também bem particular, né? Tanto de entrar em contato com o cuidador, de pessoas que tinham em momento da perda,
né? Porque uma das principais funções do psicólogo dentro do hospital é dar a notícia junto com o médico, né? E tá em contato também com questões mais graves, né? Porque o hospital onde eu atuava tinha uma ala psiquiátrica também. Entendi. Né? E e ainda é hoje, acredito, na cidade de Guarulhos, referência em violência. Violência enquadra violência doméstica, por exemplo, violência contra a mulher, né? Sexual, e a autoviolência, que é a tentativa de suicídio. Tinha muitos casos desse ali. A gente tinha uma média de praticamente 1 por dia. Pelo menos 1 por dia. Chegamos a atender cerca de 4. Eu cheguei a atender 4 no mesmo dia. E aí eu tô falando de casos graves que levam a pessoa ao pronto-socorro e que não foram óbito. Então tem esse intervalo aí, porque o que é muito grave não vai num pronto-socorro de urgência e emergência. Aliás, o que é muito leve. Se a pessoa concluiu, ela também não chega ali porque não tem mais condições. Né? É então, um caso extremo, né, doutor? Sim. O psicólogo, ele é um doutor? Não. Não é um doutor. A formação de psicologia... E é tão intenso, né, esse trabalho, tão interligado, e mesmo assim não é considerado doutor, né? A formação de psicologia é uma formação à parte, né? Ela entra junto com as áreas complementares, né? Você tem aí psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, são todas áreas, né, que trabalham junto com a psicologia, mas não fazem parte... trabalham junto com a medicina, mas não fazem parte da medicina. O nosso colega mais próximo dentro da medicina é o psiquiatra, né? Aí que ele sim é um médico que cuida muitas vezes em parceria com o psicólogo dos mesmos transtornos. Então, no hospital, dentro da área de psiquiatria, tinha sempre um psiquiatra de plantão e a gente tinha essa troca com o psiquiatra e atendimento tanto à família quanto aos internos. Que é fundamental. Essa troca de experiências, de informações, seja o psiquiatra com o psicólogo, tanto de um com o outro e vice-versa, né? Essa troca é muito rica e eu acho que esse período no hospital foi importante para o meu crescimento, né? De um entendimento maior sobre algumas questões que às vezes chegam um pouco na clínica, né? De uma pessoa que está mais fora da realidade, né? E também o atendimento com o familiar. Porque uma pessoa que tem um surto psicótico, um quadro em que ela precisa ser internada, que ela precisa de um atendimento totalmente especializado nela, a família também sofre muito. Né? A família precisa desse acolhimento. E é muitas vezes aonde entrava o nosso papel. Olha só. Né? Não só com a pessoa que está lá, mas com a família. Né? Quando a gente tem uma pessoa com uma questão psicológica muito grave na família, a família está doente. Não só a pessoa. Não tem como, né, não se abater. E é um caso delicado porque as pessoas que passam por determinadas situações delicadas, né, de diversos tipos de problemas, independente, são muito fechadas e às vezes nem se abre. A família descobre, tem algum problema, não está legal. E às vezes até pergunta. Mesmo assim, a pessoa é muito, muito fechada. E isso é uma dificuldade muito grande, principalmente para vocês profissionais também. A gente vê que muitas pessoas, a gente costuma usar que elas estão desconectadas. Né? Ela está desconectada com a família, ela está desconectada. E às vezes essa conexão é difícil. Né? Entrando particularmente no caso, por exemplo, de uma pessoa que está com depressão e ideação suicida. É uma pessoa que ela está muito mal, ela está se sentindo muito mal. A partir do momento que ela tem essa percepção e chega alguém com ela com um bom intuito de querer ajudar e faz algum elogio, não, você está doente, você está se sentindo mal, você está passando por tudo isso, mas você é muito boa, você vai conseguir. Ela se desconecta com o que a pessoa está sentindo. Olha isso. Então ela não consegue se aproximar, porque a pessoa está se sentindo mal e chega alguém falando, você está bem, você está boa, você é boa, você vai conseguir. A ideia
é de incentivo. Perfeito. Só que quando a pessoa está se sentindo mal, ela não consegue ver isso. O Heitor fala, o que será que essa pessoa, ela não está me vendo, está vendo outra pessoa. Exatamente. Porque eu não estou assim. Exatamente. Você é tão linda, é tão jovem, você vai... Né? Tem tanta coisa para você fazer, mas ela não está vendo. O que eu sempre... E aí pode ficar de conselho para as pessoas. Por favor. Nesses casos, a melhor coisa que você pode fazer é ouvir. E interagir em cima daquilo que a pessoa te trata. E não tentar convencê-la do contrário. Que seria uma espécie de incentivo. Sim. Né? É empatia. Quer dizer, a intenção é boa, mas não funcionaria de uma forma positiva nesse caso. É a mesma coisa, tipo, por exemplo, quando alguém está muito nervoso, você chegar para a pessoa e falar, fica calma, fica calma. Funciona. Parece que a pessoa fica mais irritada ainda, não é verdade? Então, quando a pessoa está muito triste, está muito ansiosa, você falar, deixa de ficar ansiosa, deixa de ficar triste. Não vai funcionar. O que muitas vezes funciona? Eu tô aqui com você. Só a presença ali já seria uma espécie de conforto, de segurança. Pode contar comigo. Né? No hospital também eu tive a oportunidade de trabalhar com muitas pessoas no processo de finitude. Né? As pessoas já estavam se despedindo e às vezes esse processo é muito mais para a família. Que a pessoa está internada, ela já não está com consciência. E o papel do psicólogo era muito isso naquele momento. De estar do lado da pessoa e falar, eu tô aqui. Pode contar comigo. Né? Porque é impossível eu tirar a dor de alguém que está perdendo um ente querido. Muito difícil, né? Mas é possível eu estar ali junto com a pessoa. Talvez aliviar, né? Eu poder dividir uma experiência, dar a oportunidade dela falar o quanto ela amava aquela pessoa, de contar uma história, de contar o porquê que aquela pessoa é especial para ela, do porquê que ela tá se sentindo tão triste. Ou casos que a pessoa só precisava que tivesse lá do lado. Eu já tive o caso de uma pessoa que pra mim, eu tinha ficado do lado dela. E até tava preocupado de se eu tinha feito tudo o que eu poderia. Essa pessoa depois conseguiu me buscar nas redes sociais para vir falar comigo e me agradecer daquele momento. Por tudo que o senhor pôde oferecer naquele momento difícil. Uhum. Porque às vezes a gente acha que falta algo, ou que a gente não fez o suficiente. E tem esse olhar também no lado do próprio profissional, né? Sim. Que é o que o senhor está comentando. Mas aí veio então essa repercussão, né, a oportunidade desse reencontro e da pessoa poder trazer a informação que o senhor realmente fez uma grande diferença naquele momento. Sim, foi muito gratificante. Foi uma das grandes experiências que eu tive. A experiência no hospital acho que foi muito marcante emocionalmente, e muito gratificante por conta desse contato direto com algumas pessoas que foi bem impactante mesmo. Muito bem, gente, seguimos ao vivo, 10 horas, 12 minutinhos, essa é a edição manhã do podcast executivo, você do outro lado participando com a gente, acompanhando esse bate-papo tão importante, né, falando desse assunto voltado à saúde, à qualidade de vida, ao bem-estar, terapia, psicoterapia analítico-comportamental. E quem está conosco, Rafael do Vale, psicólogo comportamental contextual, trazendo um pouco de toda a sua experiência. Se você tiver alguma dúvida, quiser trazer alguma observação, algum comentário, sinta-se à vontade, eu posso estar passando para o Rafael e ele vai auxiliando a gente a entender melhor tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia que muitas das vezes nem a gente entende nada. Mas aqui, nesse momento de informação, estamos juntinho com vocês também. Entra no nosso chat, deixa o seu alô, traga a sua pergunta e a gente vai auxiliando vocês também. Muito obrigado pela participação, pela audiência de vocês. Rafael, em relação a atendimento, hoje presencial, online, como é que funciona esse trabalho, né, dessa especialidade da psicologia que o senhor traz com todo o seu conhecimento? Como é que funciona na prática? Pode ser tanto online, presencial, como é que funciona?
Desde a pandemia para cá, né, a gente já tinha uma liberação do Conselho de Psicologia para o atendimento online, mas essa liberação tinha algumas restrições. E desde a pandemia para cá isso foi ampliado, né, para que o psicólogo pudesse exercer da mesma forma o trabalho que ele faz no presencial, ele poder exercer no online, né? No online a gente tem algumas limitações, né? E essas limitações, elas vão muito de acordo com a questão da pessoa poder estar num lugar onde ela realmente se sinta à vontade, né? Aonde ela consiga falar e se sentir à vontade da mesma forma como se estivesse na clínica, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma questão de relacionamento e ela poderia fazer online na casa dela, mas ela fica inseguro do esposo ou da esposa ouvir o que ela diz. Então, ela não vai ser legal a terapia online com ela, né? A gente fica refém, às vezes, de uma questão da internet, alguma coisa que pode falhar no dia, ou pode estar uma conexão não tá tão legal, né? E a gente cria, eu digo que na terapia uma das principais coisas, ou a principal, é a relação que é construída, a relação terapêutica entre o cliente e o terapeuta. Isso é uma percepção muito particular minha, que isso ele flui com maior naturalidade no presencial. No online, isso demora um pouquinho mais. Mas também essa percepção varia muito de acordo com a idade da pessoa, né? Os adolescentes percebem muito pouco isso, porque eles estão muito mais acostumados a ter essa relação online. Verdade. Então, muitas vezes, para o adolescente, não tem uma percepção tão diferente. Porém, em muitos casos, é difícil da pessoa conseguir, ou pelo tipo de vida que ela leva, né, transitar, ir até o psicólogo e voltar, né, numa cidade como a nossa em São Paulo, né? Se a pessoa se predispor para ir a algum lugar e voltar, mesmo que seja muito perto da casa dela, ela vai perder no mínimo meia hora para ir e meia hora para voltar. Mais o tempo que ela vai estar lá. Então ela não vai precisar de 1 hora para terapia por semana. Ela vai precisar de 2, né? Numa eventualidade, 3. Às vezes nem tem essa disponibilidade, né? Às vezes é muito difícil dela encaixar essa possibilidade. Ou a pessoa quer buscar um terapeuta com uma característica específica e próximo dela é mais difícil, né? Que atenda num horário específico e próximo dela às vezes é mais difícil, né? Ou o que é muito comum também, que eu trabalho bastante, brasileiros que moram fora, né? Existem algumas questões estruturais relacionadas a características nossas que estão muito ligadas à nossa cultura e propriamente dita à nossa fala, né? As coisas que a gente nomeia, a gente sente mais, né? Então essas diferenças são muito particulares da experiência. Então, quando o brasileiro está fora, ele geralmente procura a terapia aqui. Tem essa questão da língua, tem a questão cultural e tem a questão da empatia, né? Geralmente você se sente muito mais à vontade de estar falando com alguém que tem a mesma cultura que você, né? Então, nesses casos, a pessoa não tem a disponibilidade, ela quer alguém das características do qual ela não encontra próximo, ela está fora. A melhor saída é a terapia online. Então existe aí, na verdade, um diferencial de casos e casos. Às vezes a online funcionaria melhor do que a presencial, ou vice-versa. Isso também depende muito, varia de pessoa para pessoa, de caso para caso. Varia de caso para caso, e o que a gente sempre tem que pensar é para aquele caso. Então, por exemplo, uma pessoa que tem a fobia social, ela tem dificuldade de sair na rua. Para essa pessoa, talvez o mais indicado é a terapia presencial, para que ela possa se expor, para que ela possa interagir, né? Eu atendi uma pessoa que está comigo até hoje, ela veio um pouquinho depois da pandemia,
E ela veio bem numa fase onde ela estava com bastante receio de sair, de se expor. E ela veio buscar terapia justamente porque ela tinha uma viagem para fazer. E ela ia precisar sair e se expor, né? E aí a gente estava discutindo, ela preferiu o online. E eu falei, eu acho que no seu caso, como ela tinha disponibilidade, o melhor é o presencial. Já para poder treinar esse desafio que essa pessoa teria. Porque não tem como você aprender a nadar sem entrar na piscina. Não tem como. Verdade. Né? Você tem que aprender na prática. Você tem que estar dentro da... A gente pode se preparar, ouvir toda a parte teórica, a gente pode se estruturar, mas a prática é diferente. Olha, estamos ao vivo, 10 horas 19 minutinhos, essa edição Manhã Podcast Executivo, juntinho com você, Daiana Maria está com a gente, obrigado pela sua participação, Daiana. Ah, mas infelizmente algumas pessoas não entendem isso, de que é melhor só ouvir, foi a sua observação. E quando falam, às vezes é pior, deixa mais triste ainda, comenta a Daiana, que foi o que o senhor comentou, né, Rafael? O seu Sebastião Carlos do Vale está aqui também participando com a gente, deixando um monte de palmas. Se você quiser participar com a gente, tiver alguma dúvida, por favor, deixe o seu alô, traga a sua observação e eu vou passando para o Rafael, que vai explicando para a gente tentar entender melhor, né? Porque realmente é complexo. É casos e casos, detalhes e detalhes. Falando sobre essa área, Rafael, da psicologia, no teu olhar profissional, muita coisa tem mudado de antes para o presente, do presente para o futuro. Na verdade, a ciência como um todo, ela vem mudando e vem avançando bastante, né? E as ciências psicológicas vêm avançando também, né? A gente tem aí uma linha da psicologia onde se tinha muita teoria, onde se trabalhava de algumas formas, ela foi criando um corpo de ciência, e hoje em dia o que a gente tem aí com as terapias contextuais é um grande avanço no sentido das pesquisas e da comprovação científica da efetividade do que vem sendo trabalhado, né? Hoje eu faço parte da Associação Brasileira de Psicologia Comportamental, né? Que é onde a gente tenta reunir a maior quantidade de materiais que estão sendo produzidos no país que tenham esse embasamento, né? Então, livros, formulários, materiais para a gente trabalhar. Por essas características da língua que a gente comentou, muitas vezes uma analogia que a gente faz para explicar alguma coisa não cabe muito bem na tradução do inglês para o português, por exemplo, né? Um exemplo básico é o próprio verbo to be, né? A gente trabalha muito com, por exemplo, dentro da terapia, você é alguma coisa ou você está passando por isso? Você é triste ou você está triste? No inglês, o raciocínio é completamente diferente porque é o mesmo verbo. Então, para eles é mais difícil. Entendi. Né? Então, a tradução literal dos materiais é muito difícil. Você tem que ter uma adaptação. Então, através dessa instituição, a gente tem esse material adaptado para a nossa realidade, né? Para o nosso contexto, né? Por isso que é contextual. A gente traz para essa prática, né? E uma dessas grandes questões, e o que acho que traz uma segurança maior para quem procura, é você estar resguardado de que aonde você está, o profissional que está ali com você, ele é um profissional que está próximo da ciência, ele está antenado com o que está acontecendo, e ele não está te trazendo coisas que não tem um corpo de uma estrutura de comprovação científica por trás. Nesse atendimento que o senhor oferece, não crianças, né, adolescentes, adultos, casais, eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse diferencial do atendimento, no caso de adolescentes, por exemplo, o que hoje os adolescentes têm trazido como grandes dificuldades, problemas. Traz um pouquinho dessa sua experiência voltado aos adolescentes, que é um atendimento que o senhor oferece, né? Sim.
A adolescência hoje ela está muito diferente da adolescência antigamente, né? Ela está maior em todos os sentidos, né? Ela está chegando mais cedo e terminando mais tarde, né? Por que isso? O nível de interação das pessoas tem diminuído. As pessoas estão muito mais no online, né, no que no offline. E isso traz algumas características para esses adolescentes, né? Eles têm muito mais insegurança de fazer algumas coisas, né? A nossa vida vem num cotidiano muito mais rápido, a gente precisa fazer tudo mais rápido, fazer duas coisas ao mesmo tempo, a gente não tem tempo de ensinar. Então, qual é o impacto que vai acontecendo desde as crianças? As crianças estão aprendendo a comer mais tarde, porque o pai precisa de tempo, então ele vai dando a comida para a criança. As crianças estão aprendendo a fazer as coisas e o pai, para fazer mais rápido, vai fazendo. Então, eu vou lá pegar, eu vou comprar, eu vou fazer isso. E ele vai privando o adolescente e a criança de aprender a fazer as coisas. Quer dizer, esse período que é importantíssimo, né, no desenvolvimento dessa criança. Né? A gente vem de uma cultura de que você precisa ser feliz. E você não pode ficar triste. E isso tem sido passado, principalmente massivamente, para as crianças e adolescentes, que entram um pouco em contato com sentimentos consideráveis desagradáveis, porém naturais, né? Faz parte. Faz parte, né? Faz parte você ficar triste, faz parte você ficar entediado. E o celular com a internet acabou com o tédio. Porque no momento onde você ficaria entediado, o que você faz? Você pega o seu celular e começa a visualizar. Então, numa fila, num momento em que você tem que esperar. Então, isso tudo é muito difícil. Você já muda um processo natural, então? Você muda um processo natural. Essa mudança tem sido muito drástica, né? E essa cultura de você não querer entrar com sentimento, não querer ficar triste, não querer ficar nervoso, não querer ficar ansioso. A psicologia trabalhou durante muito tempo também em muitos recursos tentando afastar a pessoa, criando estratégias para que ela não se sinta assim. Só que os estudos comprovaram que essas estratégias é como se você tivesse com um problema num quarto da sua casa e você fecha aquela porta. Mas você não fechou, não resolveu o problema. Tá lá. O problema tá lá. E quando a gente fala de sentimento, é como se ele fosse uma bola dentro da piscina. Você pode tentar esconder. Quanto mais você quiser esconder, mais força você vai ter que fazer. Quanto mais escondido ele tiver, maior é a probabilidade dele sair de repente. Até porque vai sair, não tem como, né? Se você soltar, ela vai subir. Quanto maior o sentimento, mais força você vai precisar fazer. Quanto maior você quiser colocar ele lá para dentro, mais força você vai precisar fazer. E aí bate de frente com a nossa cultura de hoje de ser feliz. Quando você fala de adolescente, a partir de qual idade? Geralmente a gente considera o adolescente a partir dos 13 anos. 13 anos já teria esse atendimento? Sim, mas isso é muito particular. Por quê? Já atendi adolescente, já atendi com 11 anos, né? Qual que é a diferença do atendimento para criança e para adolescente? Por que eu me sinto, por exemplo, mais à vontade com o adolescente? O atendimento com o adolescente ele é mais parecido com o adulto porque você conversa. O atendimento com a criança, muitas vezes você tem que ir criando recursos lúdicos de um jogo, de uma brincadeira, que você pode também usar com o adolescente, às vezes até com o adulto. Mas, quando a gente está falando da criança, isso é muito mais intensivo, né? E até compartilhando com você, Luciano, eu não atendo criança também porque o meu repertório particular com criança é pequeno.
eu tenho pouco contato com criança. Eu tenho uma filha de 5 anos e eu brinco que o que eu conheço melhor é até ali. Esse intervalo até a adolescência eu tenho um pouco contato particular. Então, para mim, é um pouco mais difícil. E a gente tem que reconhecer como psicólogo quais são as limitações. E aquilo que a gente se sente mais à vontade, né? Eu me sinto mais à vontade com o adolescente e eu tenho uma procura muito grande de adolescente, principalmente no caso de meninos, né? Que muitas vezes se sente mais à vontade em estar passando com um psicólogo homem do que estar passando com uma psicóloga mulher, né? E aí o que a gente precisa entender é se isso faz efetiva diferença para o tratamento da pessoa. Dependendo da questão, pode ser legal. E dependendo da questão, pode ser legal ele passar um tempo com um homem e depois um tempo com uma mulher. Para ter essas duas, mas talvez para ele iniciar, seja mais fácil com um homem. E acontece isso? Bastante, né? Acontece bastante da pessoa, às vezes, ter procurado atendimento com uma psicóloga e por ser de outro sexo, ela ter evitado tocar em assuntos, por exemplo, com relação à sexualidade. Então ela opta por não falar, a psicóloga também não pergunta, e ela nunca falou com ninguém. Porque, de repente, é um menino que... Um caso, por exemplo, de um menino que eu atendi que não tinha relação com o pai, só morava com a mãe. Ele não tinha uma figura masculina. Perfeito. Então ele sentia falta disso. Então isso foi importante para ele, né? E eu vejo que muitos homens também me procuram e se sentem mais à vontade de falar de algumas questões comigo. E, aliás, eu vejo isso no relato deles, que eles sentem essa facilidade maior. Quais são as dificuldades maiores que o senhor observa em relação aos adolescentes? De dilemas, parte da identidade, orientação, né, parental, os conflitos, ansiedade, o que o senhor observa mais por parte dos adolescentes em termos de dificuldades? Os adolescentes, muitas vezes, eles têm essa questão do falta de identificação, ou não consegue se identificar com quem ele é ou com o que ele vai fazer, né? Isso vem batendo mais cedo. Uma própria dificuldade de relacionamento, né? De se relacionar com as pessoas, se relacionar com os pais, se relacionar com pessoas estranhas, né? A ansiedade e também os sentimentos de apatia, de desmotivação, de desvinculação, né? É muito parecido com os outros, com os adultos, por exemplo, só que numa intensidade diferente, né? O adolescente, muitas vezes, ele chega muito mais retraído, né? Com uma dificuldade maior. Acho que essa dificuldade do relacionamento é mais marcante. Adultos, vamos falar dos adultos, não sei como vem a terceira idade hoje, se tem tido também muita dificuldade. Traz um pouquinho dessa vivência nesse ponto, né, dos adultos, né, da terceira idade, eu acho que é importante trazer também. Os adultos, eles têm, muitas vezes você vai buscando e procurando, nem sempre a queixa inicial é a queixa propriamente dita. E muitas vezes durante a terapia ela vai mudando. Mas uma questão muito forte é a questão do relacionamento entre as pessoas. No adolescente é mais a questão de dificuldade para se relacionar. No adulto já é relação conflituosa. Uma relação conflituosa com a esposa ou com o marido, uma relação conflituosa com os pais, com as irmãs, no trabalho, né? Ou com o gestor, ou com os colegas de trabalho. E aí é difícil a gente saber a ordem dos fatores, mas entra a depressão e a ansiedade. Ou a depressão por um trauma de relacionamento, ou por um desgaste de relacionamento, ou a ansiedade, ou até os dois, pelo relacionamento. Então aquela ansiedade da pessoa por ter que ir trabalhar, a dificuldade que ela sente para ir trabalhar,
a dificuldade que a pessoa sente, eu vou ter que ir para casa, eu vou ter que encontrar aquela pessoa, né? Já começa a se desesperar. Que muitas vezes não. A gente vê uma interpretação errônea quando a gente fala sobre isso das pessoas, falando, mas não é sempre que acontece. Sim, não é sempre que acontece. Mas o que a gente tem que avaliar é justamente esses altos e baixos. O quanto vai para baixo, o quanto vai para cima, né? E como você se sente no meio disso tudo. O nosso humor vai mudando. O que muda, por exemplo, do caso de uma pessoa com depressão, é que ela cai numa maior quantidade ou numa maior intensidade. Quando ela cai de verdade. É de uma forma muito brusca. E esse é um grande problema, né? Ele não mantém uma constante. Então é ou lá em cima ou lá embaixo. E isso é perigoso, porque pode vir de uma maneira muito intensa. Então é delicado, de fato. A gente tem essa inconstância por natureza, né? Não é todo dia que a gente está bem. Sem dúvida. Mas a pessoa que está com depressão, o dia que ela está mal, realmente ela vai estar muito mal. Nem sempre é possível a gente perceber isso. Mas ela vai estar muito mal. O que a gente precisa tentar é fazer essa autoavaliação do como você está lidando com isso. Quais são os recursos que você já utilizou? E se você está vendo que os seus recursos já estão começando a ficar limitados, talvez seja a hora de buscar ajuda. E são vários pontos que um profissional como o psicólogo imagina ainda, né, na especialidade do comportamental, do contextual, porque eu acho que vale ressaltar o que muita gente às vezes passa como um grande desespero na parte do próprio transtorno do humor, né? Depressão, apatia bipolar, burnout, que eu acho que o senhor poderia trazer, o luto também, o transtorno de ansiedade, pânico, toque, são muitos pontos que existe esse cuidado por parte do profissional, do psicólogo, que pode te auxiliar. Isso é importante as pessoas saberem, né? Pode auxiliar, mas eu vejo que as pessoas às vezes ficam muito preocupadas também, Luciano, com o rótulo, né? Elas querem muito saber o que ela tem. E da onde veio isso? E o que tem sido cada vez mais evidente nas pesquisas é que você necessariamente dá um nome ou você identificar a origem não traz melhoria no presente. Então, eu devo ter tido algum trauma no passado que justifica isso e... Tá, pode ter um trauma envolvido. É como se fosse uma desculpa. Foi por causa de um trauma do passado, por isso que eu sou assim. Mas a gente vai ter que trabalhar isso no presente. Muito bom. A gente vai ter que entender como é que você está se relacionando com isso, né? Qual que é a sua parte nisso hoje? O que você faz que mantém esse tipo de comportamento, né? E para o psicólogo em si, mais do que o nome, é os sintomas que ela vem apresentando. Porque é muito difícil a gente pegar um caso clássico na clínica. A pessoa que vai lá e ela tem um toque exatamente como está descrito lá no manual, né? Ou ela tem uma depressão exatamente como está escrito no manual. E a gente pode entrar também numa outra questão. Se a gente pegar, por exemplo, o manual de psiquiatria, que é o CID, diagnóstico de psiquiatria, o que vai dizer lá se a pessoa tem depressão ou não? Tem uma relação de 10 perguntas, onde o psiquiatra faz, e ela responde ali essas 10 perguntas. Se ela responder sim ou positivo para 7 dessas perguntas, ela está com depressão. A minha dúvida, e aí entra o trabalho do psicólogo principalmente, e se ela responder só 5? E se ela responder 3? Né? É claro que o psiquiatra não usa isso ao pé da letra. Mas já muda. Né? Então, assim, a gente tem a depressão, que tem o diagnóstico ali e o padrão. E a gente tem um monte de coisa que está em volta, que é o espectro, a gente chama. Né? Aquela pessoa que tem sintomas depressivos, que age de algumas formas depressivas. E aí o espectro, muitas vezes, ele se comunica. Porque a pessoa ela tem sintomas de depressão, mas de ansiedade também.
Então, o psicólogo ele tem que atuar nessas duas frentes. E muitas vezes, e ainda existe, e eu acho que isso talvez seja importante da gente falar aqui hoje, o preconceito com o psicólogo. Eu não estou com depressão. Eu consigo ter uma vida normal. Por que eu vou procurar um psicólogo? Não preciso. Né? Por que o senhor acha que existe ainda esse preconceito? A gente tem uma questão cultural nossa de não cuidar muito da própria saúde. A gente, principalmente os homens, a gente não cuida muito nem da saúde física. Que dirá da saúde mental, né? Os homens têm muito uma questão de resolver a gente mesmo, de dar um jeitinho, né? Varrer a sujeirinha para baixo do tapete, né? Não, deixa ali. E não esconder, limpou nada. Empurrar com a barriga, a gente vai fazendo essas coisas. Ah, tô doente. Ah, mas eu sei que se eu passar aquela pomadinha vai melhorar, que se eu tomar um outro remedinho, alguma coisa, um chazinho, e atrasa essa busca, né? Quando a gente fala de uma questão de saúde física, ela vai ficando mais evidente. Muitas vezes as pessoas vêm, as pessoas dão feedback. Quando a gente fala de questões psicológicas, isso é mais difícil. De ter esse autoentendimento, né? Quando a gente compara aí entre homens e mulheres, por exemplo, as mulheres buscam muito mais o psicólogo do que os homens. Mais de 80% dos homens do país nunca buscaram um psicólogo, né? E quando a gente vai analisar autocuidado desde a infância, a gente vê que até as professoras reparam mais no autocuidado das meninas nas mais pequenas do que do autocuidado dos meninos. As meninas estão impecável. O menino tá pulando, se jogando, tá com o cabelo bagunçado, né? As brincadeiras das meninas envolvem autocuidado. Não pode ser igual. Envolve maquiagem, envolve cuidar de uma outra pessoa, envolve cuidado com outras coisas. O dos meninos envolve violência. Então a gente vai aprendendo, principalmente os homens, que não precisa ter esse autocuidado. Homem não fala de sentimento. Quando a criança é pequenininha e vai lá e dá um abraço no coleguinha, 2 meninos, você separa e fala, não, dá a mão. Dá um tapa aqui. A gente não aprende a ter esse autocuidado, a gente não aprende a falar de sentimento. A sentir emoções, né? E expressá-las. A ter esse contato, né? Então, ainda tem um preconceito muito grande. E eu posso te falar que a grande maioria das pessoas que eu atendo hoje não tem um diagnóstico claro. São médicos, empresários, advogados, estudantes, que têm a vida, que levam a vida como eu, como você, como as pessoas que podem estar assistindo. São vidas normais. Sim, pessoas comuns. E que elas têm problemas que às vezes elas não estão conseguindo dar conta. Elas têm Precisa de uma ajuda, de um auxílio. Né? Uma questão de um relacionamento. Ela está se sentindo mais triste, mais desmotivada por conta de algo que vem acontecendo na vida e ela não consegue ter contato com isso. Muito bem, seguimos ao vivo, podcast executivo no ar, edição manhã 10 horas 42 minutinhos, hoje recebendo nos nossos estúdios Rafael do Vale, psicólogo comportamental contextual, hoje a gente falando um pouquinho da importância do cuidado, da ajuda, do auxílio para um bem-estar, né, maior, qualidade de vida, saúde, que é tão importante. A Marlise está com a gente participando, obrigado pela sua participação. Ela comenta aqui, ó, parabéns, Rafael, sucesso nessa nova etapa, é muito importante a sua orientação. Obrigado, Marlise, pela sua participação. A Ingrid Monteiro comenta o seguinte: conheci o Dr. Rafael em 2019 em terapia de casal e hoje sigo fazendo a minha terapia individual. Transformou a minha vida e o meu casamento. Excelente profissional. Olha a vivência da Ingrid trazendo aqui, né, a experiência própria, tendo conhecido o profissional como o Rafael e ter tido toda essa ajuda. Olha como faz a diferença e pode ajudar você também aí que está acompanhando. Oi, Ingrid, muito obrigado por compartilhar com a gente essa vivência com o Rafael, viu? Um abraço para você, sucesso, muita saúde.
Daiana Maria, verdade. Nossa, ótimo podcast, comenta ela. Sensacional, hashtag amo psicologia, diz a Daiana. Obrigado, Daiana, viu, pela sua participação. Obrigado por vocês trazerem um pouquinho, né, desse seu alô, do que vocês estão achando do bate-papo, informações tão importantes para auxiliar a gente. Você viu como é bacana o que a Ingrid traz? Sim. Eu acho que isso é um presente, né, Rafael, para ti. Sim, com certeza. Acho que esse reconhecimento, né, do trabalho, que muitas vezes a gente tem uma noção no dia a dia, mas não fica clara, quando fica assim explícito, é muito positivo. Né? E até esse movimento que ela comentou da terapia de casal, para que o senhor trouxesse esse tema. Terapia individual, né? Existem a terapia de casal e a individual, elas são de certa forma semelhantes, né? Hoje em dia em terapia a gente fala muito sobre a forma como a gente se relaciona com as pessoas, e aí quando a gente vai falar sobre terapia de casal, a gente vai falar do relacionamento diretamente um com o outro, né? Muda um pouquinho a estrutura da terapia de casal, porque eu preciso conhecer também cada um individualmente, né? Então, como que eu trabalho em terapia de casal? Eu faço um atendimento a princípio com os dois, para conhecer um pouco do problema, do que eles estão me procurando, né? Do motivo que levaram eles até mim, e depois a gente divide, para que eu fique algumas sessões com um e algumas sessões com o outro. Uma sequência. Então, por exemplo, eu fico em média 3 sessões com o homem, depois 3 sessões com a mulher. Geralmente, ou, né, indiferentemente do sexo. Geralmente, a minha sugestão é para que fique aquele que estiver mais sensível no momento primeiro, se tiver um dos dois que está mais sensível, né? Para que serve esse momento? Para que eu consiga conhecer a pessoa como pessoa antes do relacionamento, para conhecer a visão dela sobre o relacionamento, né, sobre a história do relacionamento, e para que a gente comece a criar aquela relação terapêutica que eu falei antes, né? Então a gente começa ali a criar uma certa empatia, uma certa proximidade, e depois eu faço isso com a outra pessoa. Porque é muito difícil eu interagir dentro de uma terapia de casal se eu não tiver essa empatia das duas partes. É importante essa aproximação, né? E aí, qual que é o primeiro ponto que a gente vai trabalhar? É a comunicação. Para diminuir um pouco os conflitos. A forma como eles estão, a intensidade, o tamanho dos conflitos. Esse é o primeiro ponto. Para depois a gente começar a ir para outras questões que estão relacionadas mais à estrutura do porquê que eles vêm brigando, quais os motivos, quais as diferenças, né? Quais as crenças, os entendimentos de vidas dele que estão divergindo e fazendo com que haja esses conflitos, né? Na grande maioria dos casos, a terapia de casal ela tem uma efetividade, principalmente na forma como a pessoa se relaciona com o outro, né? E a gente pode sim fazer esse movimento, assim como a Ingrid comentou, da gente passar para uma terapia de casal para uma individual, porque uma coisa não exclui a outra. Entendi. Né? Tem casais que fazem terapia comigo que uma ou a outra pessoa faz terapia individual. Complementa. É complementar. E a gente pode até, dependendo da situação, ter uma troca entre os colegas, né? De forma de trabalho, do que ele trabalha, da forma que ele está trabalhando, quais as perspectivas, né? Pode ter essa troca em determinadas situações, se um acreditar que é válido para o outro, né? Mas é muito interessante mesmo todo esse processo, e a gente consegue muitas vezes trazer aí a melhoria para o casal. É claro que a gente não tem um resultado instantâneo, né? As sessões também variam, Rafael? O número de sessões, quero dizer assim, é muito relativo?
é muito difícil a gente tentar diagnosticar a quantidade de sessões, né? Isso varia muito de pessoa para pessoa, de casal para casal, do tempo. As terapias de casal, elas têm uma... A terapia de casal em si, ela tem um tempo mais longo de evolução, né? Porque, vamos começar assim, ela começa primeiro com um, depois com o outro, para depois a terapia propriamente dita. Então, em média, 3 sessões com cada um, lá para o 3º mês que a gente vai começar com os 2 juntos. Até a gente pegar uma afinidade, uma dinâmica de começar um assunto, terminar um assunto, concluir esse assunto, essa dinâmica às vezes demora um pouquinho, né? E são 2 pessoas para falar. São 2 pontos de vista que estão sendo colocados ao mesmo tempo. A gente precisa ter esses 2 pontos de vista, né? Então a terapia de casal, às vezes, ela até anda, o fluxo dela é um pouquinho mais lento, né? Que é natural. Que é natural. Porque são os 2 juntos e separados, tem que entender, né? Caso a caso. E tanto a terapia individual quanto a de casal, ela vai mudar muito também de acordo com a própria vida da pessoa, do que está acontecendo. Se acontecer alguma coisa muito boa ou muito ruim na vida da pessoa, isso vai mudar a terapia, né? O casal está lá em crise, procurou a terapia, está numa evolução, um dos 2 perdeu o emprego, crise financeira, pode trazer problemas, né? O casal vai ter um filho, o primeiro filho já foi uma questão delicada, pode ter alguma repercussão, né? Então tudo isso a gente precisa analisar. O contexto ao qual a pessoa ou o casal está sendo inserido também pode. Só uma coisa que acho que talvez valha a pena a gente reforçar, que esse movimento da gente passar para terapia individual a gente pode fazer. Só não é legal depois a gente voltar. Porque aí já pode ter um viés de contaminação. Eu já tenho um lado muito identificado com um do que com o outro. Entendi. Né? Por isso que também não é aconselhado o psicólogo atender mais de uma pessoa da mesma família. O psicólogo atender pessoas que são muito próximas, né? Para que a gente receba o que a pessoa traz pra gente. Tem uma dúvida aqui que o pessoal traz pra gente levar pro senhor, pro Rafael. Na visão profissional, quando que uma pessoa deve procurar ajuda? Quando que ela, acendeu a luzinha de alerta, eu acho que estou precisando de ajuda. Em que caso, em qual situação, Rafael, você pode trazer como de repente uma dica? Todas as vezes que a pessoa está tendo dificuldade em se relacionar com outras pessoas ou consigo mesmo, e ela está percebendo que ela está tentando e não está conseguindo, que ela está ficando sem alternativa e que isso vem se repetindo, ela deve procurar. Uma outra coisa que eu sempre digo é que, assim, na dúvida, procure, né? Porque o trabalho do psicólogo não é só um trabalho corretivo. A gente também trabalha com uma conexão com relação a valores, identificação de valores, conexão de valores, que é o que, quando as pessoas chegam aí já no estado mais avançado, é aquela pessoa que não se sente conectada com as coisas, tudo faz como tanto fez, né? Uma desmotivação generalizada. Ela não está conectada com aquilo que realmente traz valor para ela, com aquilo que realmente é valoroso para ela. Nada faz sentido, né? Então isso a gente já pode identificar em alguns momentos antes. Trazendo essa sua observação super importante e pertinente, muita gente trouxe uma questão se realmente vale a pena investir numa terapia. Quais são os grandes diferenciais e benefícios, Rafael? Você, como um grande profissional, pode trazer para que essa pessoa pense melhor. Acho que quando a gente fala dessa questão, Luciano, a gente está sempre procurando a nossa melhora, procurando a nossa evolução. E aí, quando a gente fala de terapia, a gente tem alguns concorrentes, né?
que são terapias alternativas, que podem ter uma validade, que talvez não tenha sido comprovada ainda, né? Que muitas vezes tem uma máscara de comprovação científica, né? A partir do momento que dizem que há estudos que provam, né? Mas estudos, a gente pode estudar e publicar um estudo sobre qualquer coisa. Um estudo não quer dizer que aquilo tenha realmente a validade, e também que o estudo foi feito, né, da melhor forma possível, né? E a gente vê que muitas vezes as pessoas procuram outras alternativas e o psicólogo por último, né? Ela procura uma terapia alternativa, ela procura outras coisas, ela procura uma autoajuda, ela procura um livro para ler. E eu acho que essas coisas podem até funcionar, mas que elas precisam ter a terapia em paralelo, né? Você não vai deixar de procurar um médico para procurar apenas o tratamento alternativo, apesar que até a medicina sofre com isso, né? Mas é importante você procurar um profissional até que ele possa te ajudar a balizar se essas coisas estão realmente fazendo efeito ou não. Mas eu acho que hoje ainda já existe uma proximidade muito forte dentre esses profissionais, esses especialistas, que acaba até indicando. Fala, olha, aqui vai te auxiliar, mas eu aconselho você procurar um psicólogo. Você acha que não tem isso? Não, infelizmente não. E até compartilhando pela minha experiência no hospital, a gente já chegou a pegar casos no hospital da pessoa chegar em surto depois de ter feito um tratamento alternativo X com uma pessoa que fez uma especialização, mas ela não tinha nenhuma formação em psicologia. Pra gente ali ficou muito frustrante, porque foi uma pessoa que teve que dar continuidade no tratamento em uma unidade de longa permanência, mas que ela chegou no estado praticamente catatônico. Ela não falava, ela não interagia e ela tinha uma vida completamente funcional até começar a fazer esse tratamento. O que a gente vê é que muitas vezes muitas dessas terapias alternativas propõem curas e tratamentos milagrosos, né? Você vai tomar alguma coisa, você vai participar de uma sessão de alguma coisa, você vai ir por algo que você vai ter uma solução muito mais rápido do que a terapia. E geralmente, o que eu costumo dizer assim, milagres existem, mas a gente tem que tratar como tal. Verdade. Né? Não dá pra gente esperar um milagre a todo dia, toda hora e a toda circunstância, né? A gente tem que ter a noção de que a gente se construiu daquela forma, o nosso contexto é para que a gente fique daquela forma e a gente precisa mudar de algum jeito, e essa mudança é lenta às vezes e é difícil. Rafael, rapidamente, você pode comentar um pouquinho sobre o agosto lilás, o setembro amarelo que está chegando aí, que eu acho que são pontos, né, informações tão importantes para trazer para o pessoal? Hoje a gente está no Agosto Lilás, que é o mês de prevenção à violência doméstica. Na época que eu trabalhei no hospital, eu cheguei a fazer parte de um núcleo de prevenção à violência, de maneira geral, do município. É muito importante que seja divulgado os canais onde a pessoa pode procurar ajuda psicológica. A pessoa que sofreu violência psicológica, violência doméstica, que pode ser física ou psicológica, ela precisa de um acompanhamento psicológico na maioria das vezes, mesmo depois, para que ela possa reaprender a ter esse contato, né? Reaprender a se sociabilizar com as pessoas e ter esse contato mais íntimo, né? Eu sempre levanto a bandeira da minha área de que a violência doméstica também existe com homens e é muito mais velado, né? Me incomodava, por exemplo, no hospital a gente não ter nada, não ter um índice, não ter indicador. Então, por exemplo, quando chegava um homem como se não existisse, vítima, né, de violência doméstica, não acontecia nada. Se chegasse uma mulher, é preenchido o relatório. Violência contra a criança, tem um relatório. Violência contra idoso, contra homossexual,
racial, todos esses têm indicador. Do homem, não. Não existe um indicador. Nem um indicador. A gente pode subentender de que o número de violência de homens contra mulheres é maior. Até porque, o que alguns estudos comprovam, que para o homem conseguir agredir uma mulher, por geralmente ter um porte maior e uma força maior, é mais fácil do que a mulher agredir um homem. Então o número contra mulheres é maior e mais grave, porque ela é mais frágil em muitos casos, né? Mas o contrário a gente não tem. E acontecia de dar entrada no hospital, casos acontecia assim? De dar entrada no hospital, e eu já recebi na clínica, né? Na clínica particular, casos do homem chegar lá e ele tá todo machucado, cheio de hematoma, e não saber o que fazer. Porque o nosso lado social, psicológico também, para essas questões, é muito delicado. Rafael do Vale, você ia complementar. Que você tinha comentado da questão do suicídio, do Setembro Amarelo. Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é a campanha de prevenção ao suicídio. O suicídio é a causa de morte que mais cresce entre jovens. É a segunda causa de morte entre jovens, né? Diversas questões da nossa sociedade vêm progredindo para isso, e eu digo que a pandemia teve um impacto na psicologia de um catalisador. Tudo aquilo que a pessoa sentindo, ela foi lá e deu uma catalisada, ela deu uma potencializada em tudo que as pessoas já sentiam, né? E a pandemia trouxe isso também para esses índices, né? É muito importante que a gente fale com as pessoas, que a gente identifique e que a gente consiga trazer essas pessoas para desmistificar a busca de tratamento, a busca de auxílio, seja com psicólogo, seja com psiquiatra, e principalmente em conjunto, porque nessa tentativa nossa de tentar buscar um auxílio rápido, eu vejo que muitas vezes as pessoas buscam o psiquiatra e não vai para o psicólogo. E aí existe um caminho complexo. Por quê? Porque a maioria dos remédios psiquiátricos, ele tem um efeito acumulativo no nosso organismo, e as pessoas têm pouco conhecimento sobre isso. O que é um efeito acumulativo? Você começa a tomar e ele começa a fazer o efeito gradualmente. Então você está tomando remédio, no começo ele faz 10, 20, 30, e ele demora até às vezes 3 meses para fazer 100% do efeito. E quando você deixa de tomar, ele funciona da mesma forma. Então uma pessoa que está tomando remédio psiquiátrico, se ela deixar de tomar um dia o remédio, ela fala, não tomei. Nossa, eu fiquei bem, acho que eu não preciso mais do remédio. E ela não vai marcar uma consulta com o psiquiatra para perguntar como que ele vai fazer essa... Não, ela larga o tratamento. E aí a recaída pode ser brusca, porque ela também não tinha auxílio psicológico, né? Traçando um paralelo aí, eu costumo dizer que muitas vezes o psiquiatra ele ajuda principalmente na redução dos sintomas. E o psicólogo ele pode te ajudar a você construir um novo caminho. Então, em muitos casos, o nosso trabalho é em paralelo. Mas é muito difícil, em caso grave, um só tratar. Ele vai precisar da ajuda dos dois. Muito bem. Eu queria trazer aqui para vocês, antes de a gente finalizar, Rafael, se ficou algo em aberto, que de repente a gente não comentou, que não pode ficar de fora, dentre esse tema de hoje, voltado, né, à qualidade de vida, bem-estar, saúde, que é tão importante em relação à terapia, trazendo o Rafael do Vale, psicólogo comportamental contextual. Ficou algo, eu sei que é uma especialidade muito ampla, muito complexo, são vários pontos, detalhes, mas algo que de repente a gente não comentou, você fala, puxa, isso eu não quero deixar de fora, então só quero complementar. Fica à vontade. Eu acho que tem um ponto importante para falar, Luciano, a nossa dinâmica de mundo, como eu falei algumas vezes, é mudando bastante, né? A nossa sociedade, a gente está muito antenado com tudo. Acho que o ser humano nunca teve tanto conhecimento, né? A gente nunca teve tanto contato com tanta coisa. E a gente nunca ficou
tão fora da gente mesmo, né? A nossa autopercepção, o nosso contato com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, né? Essa relação nossa com nós mesmos está muito distante, né? Quando a gente fala em qualidade de vida, que você mencionou, né? Essa busca também é desse contato mais próximo com a gente mesmo, da gente poder entender o que é um sentimento, como ele interage com a gente. Se conhecer, né? Melhor, né? Se conhecer melhor, isso é muito importante, né? De que a gente tem essa noção de, às vezes, se distanciar dessas coisas e ter um momento mais de contato com o presente. Porque a gente está muito tempo, a gente passa muito tempo da nossa vida pensando no futuro e pensando no passado. Só que tudo que a gente tem do passado é só lembrança. Tudo que a gente tem do futuro é só imaginação. Pode não acontecer? No final das contas, o que significa? Aonde você pode viver, você não vive, que é o presente. Tem pesquisa que indica que a gente fica 46% do tempo no passado ou no futuro hoje. E aí tem coisa acontecendo nesse momento que você não se dá conta. Você não se dá conta do seu próprio sentimento, do que está te causando estresse. Você está no piloto automático da sua vida, focando ali na frente, e você, a hora que está com a sua atenção voltada para o futuro, você não está percebendo o que está acontecendo na frente. E se isso não fosse verdade, a gente não ia ter o costume até hoje de abaixar o volume do rádio quando a gente está perdido para se localizar, né? A nossa atenção é limitada, a gente quer botar atenção num monte de coisa, mas a gente não consegue fazer isso efetivamente. Muito bem. Ó, o Bolão participa com a gente aqui no nosso chat e comenta que o Rafael mudou a minha vida, diz ele. Obrigado, viu, pela sua participação. Marlise também. Esse grande profissional é um orgulho para toda a família, também comenta ela. Obrigado, viu, gente, pela participação de vocês. Deixa uma dica para quem hoje passa por uma dificuldade, independente qual seja ela, e ali não consegue se concentrar, focar, viver com qualidade. Se você puder deixar aqui uma dica importante para o pessoal que está nos acompanhando, o que você diria? Por favor, fica à vontade. Eu acho que uma dica é que a pessoa tente falar e tente buscar pessoas com que se sinta à vontade de falar, né? Se de repente, o que eu sinto é que às vezes as pessoas falam, eu tentei falar com o meu esposo, não foi legal, eu tentei falar com a minha mãe, e aí vai por aquele lado do incentivo que se desconecta. Tenta selecionar com quem é bom falar, com quem te ouve, né? E fale sobre o que você está sentindo, fale sobre as suas angústias, fale o que está passando, né? Esse sentimento que está aí, que talvez você não sabe nomear, tenta descrever ele para essa pessoa. E se mesmo assim não for possível, procure um psicólogo, procure uma ajuda, tente entender. E principalmente, se você procurou um e não se adaptou, procure outro, né? Aquela questão da empatia que a gente falou no início é muito importante. Eu vejo muitas vezes a pessoa que procura um psicólogo e não se adapta, né? Ela não procura mais. Então, se você procurou um, não gostou, procure outro. Não gostou, procure outro. Veja alguém com que você se adapte, com a filosofia, com o modo de falar, com a interação, que você sinta uma empatia pela pessoa. Acho que essa é a principal dica. Muito bem, recebemos hoje no nosso estúdio ao vivo, 11 horas 7 minutinhos, Rafael do Vale, psicólogo comportamental contextual, trazendo um pouco da sua experiência, do seu conhecimento e trazendo, compartilhando para que a gente pudesse ajudar um pouco mais você que sempre nos acompanha, seja nas edições ao vivo como essa manhã, podcast executivo, seja no momento que você pode, tarde, noite, não importa. A gente sempre leva para vocês o que há de melhor informação, né, com grandes especialistas em áreas muito variadas, para justamente poder auxiliar todos vocês nesse bate-papo.
Muito obrigado pelo carinho de vocês também, de sempre pela audiência, acompanhando as nossas edições. Rafael, quero agradecer muito a sua presença aqui nos nossos estúdios. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, Luciano, agradeço pela oportunidade, eu agradeço por poder estar aqui e compartilhar com todos aí um pouquinho sobre o meu trabalho e minha história. Espero que possa ajudar cada vez muito mais pessoas. Obrigado. Nós que agradecemos. Gente, muito obrigado, viu, pelo carinho, pela participação de vocês. Espero vocês na próxima edição do nosso canal de informação, o Podcast Executivo. Vamos nos cuidar, saúde é importante, qualidade de vida. Vamos viver melhor, é possível. Obrigado, gente. Tchau.